Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz, contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, contra a fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e valor só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quanto a fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés, a mais ninguém. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quanto a fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Olá, boa noite, bem-vinda a todas para o nosso mini oração da semana. Sejam todos bem-vindos aqui, que nós podemos estar a interceder para os nossos filhos. Então, quem puder, vamos inclinar as nossas frontes, vamos orar. Bendito Pai que estás do céu, muito obrigada, Senhor, que nós estamos aqui reunidos, Senhor, que o Senhor vem derramar o Teu Santo Espírito em nós, vem dar-nos capacidade, Senhor,
que nós podemos crescer os nossos filhos sempre nos teus caminhos, Senhor. Então, nos a proteger todas as famílias que estão aqui apresentadas, Senhor, para os seus filhos, Senhor. Então, nos a abençoar esse mini semana de oração, Senhor. Que possa ser, seja a tua vontade, não a nossa, Senhor. Quero colocar tudo nas tuas mãos. Vem a capacitar a irmã Andréa, Senhor, que vem dirigir essa mini semana de oração, que podemos ser todos reunidos. É por amor do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Amém. Boa noite a todas, mais uma vez. Sejam todas bem-vindas. Obrigada por estarem aqui. Agradeço a Deus por este momento que nós podemos tirar do nosso dia. Neste caso aqui já é da nossa noite, mas tudo o que nós fazemos, fazemos sempre para a honra e glória de Deus. E estamos aqui também para podermos interceder pelos nossos filhos. Mas antes eu gostaria de passar uma pequena apresentação, porque já que vamos falar de filhos, vamos também falar um pouco como é ter filhos, não é? Então vamos ter a nossa apresentação e depois vamos ter também o nosso momento de oração. Então aí sintam-se, podem colocar nos vossos, no chat, ou podem colocar também depois, abrir os vossos áudios para nós podermos fazer as orações, os nossos pedidos de oração, e depois podemos ter umas 3 ou 4 orações fazendo oração intercessória pelos nossos filhos. Vou compartilhar aqui convosco. Temos filhos, e agora? Algo que muitas vezes nós ficamos a pensar, não é? Porque quando nós temos os nossos filhos, nós vemos muitas vezes como atrapalho na nossa vida, não é? Mas normalmente nós queremos e precisamos de ver como uma bênção. E em Salmos 127 fala isso, de verso 3 ao 5. Diz que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Muitas vezes nós ouvimos falar, não é, sobre os filhos que dão trabalho e que não vêm com um manual. Mas graças a Deus nós sabemos que os nossos filhos têm um manual, sim, é a Bíblia. Porque tudo o que nós queremos saber sobre a educação, tudo o que nós queremos saber, além de outros temas, nós temos na Bíblia e temos também no Espírito de Profecia. E graças a Deus, Helena White foi dada essa visão para ela, e foi dada também a sabedoria de poder escrever tanta coisa para nos poder hoje em dia ajudar. E muitas vezes nós pensamos, não é, que são a herança do Senhor. Mas o que é herança, não é? Então eu fui ver no dicionário e lá fala que herança é um bem, um direito ou uma obrigação transmitidos por disposição testamentária ou por via de sucessão. É um conjunto de caracteres hereditários transmitidos por genes, legado ou património. E o que é que nós precisamos de fazer para nós recebermos uma herança? Nós precisamos primeiramente de merecer. Precisamos de sermos dignos de receber. E nós temos que ter também alguns direitos. Nós temos que muitas vezes ter também uma relação parental e precisamos de ser responsáveis e assumir os cargos. Isso então quer dizer que os nossos filhos são legados de Deus e Ele deixou por direito ou por obrigação para nós podermos cuidar aqui na terra deles. Então, eles são nossos filhos, mas são emprestados, porque nós sabemos que um dia nós vamos então devolver os filhos para Deus, que é o Pai.
E nós vemos muitas vezes onde é que estão essas instruções. Então, como eu já falei há pouco de duas, da Bíblia, do Espírito de Profecia e também da natureza, não é? Como em Provérbios 22:6 fala, diz que nós devemos ensinar a criança o caminho que ela deve andar. E Deuteronômio 6 fala também que nós devemos ensinar com persistência aos nossos filhos. Nós devemos conversar com eles quando estivermos sentados em casa, quando estivermos a andar pelo caminho ou quando estivermos a nos deitar e a levantar. E o que é que nós devemos ensinar? Nós devemos ensinar primeiramente a lei de Deus. Todos os mandamentos, tudo o que fala lá sobre a lei de Deus, nós temos que ensinar aos nossos filhos. A obediência seria a segunda coisa que nós devemos ensinar. Primeiramente a Deus e segundo para os pais, terem obediência aos pais. Disciplina, educação são também algo que é muito importante para nós podermos ensinar aos nossos filhos. E uma das coisas que nós deveríamos ensinar também nós próprios é o nosso exemplo. Mas sabemos que o nosso exemplo tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Não pode ser um simples exemplo. Então, nós precisamos de ensinar sempre com amor, claro, e nós precisamos de... quando nós falamos em ensinar, eu coloquei aqui embaixo também, que ensinar é andar lado a lado. Igual, por exemplo, quando nós ensinamos uma criança a andar, nós caminhamos com a criança. Nós seguramos a mão dela que está a aprender a andar. E nós conduzimos quem também está a aprender a andar. Então, tudo isso é ensinar. Nós precisamos de ensinar cada vez mais as nossas crianças. E nós sabemos que tem vários estilos de criação de filhos. E é algo que nós precisamos de entender qual o nosso tipo de estilo de criação para que nós saibamos qual o indicado para nós. O que nós deveríamos fazer. Porque nós muitas vezes passamos um estilo de criação para os nossos filhos que depois nós vamos a ver que não é o mais certo. Então, tem o permissivo, que normalmente fala que as crianças tendem a ser mais condescendentes do que exigentes com os filhos. Normalmente, elas sempre consultam os filhos, dão muitas explicações e são pouco exigentes à relação à obediência. O autoritário é o contrário dos permissivos. São pessoas que são exigentes, mas que são menos condescendentes. Posso só desligar aqui a coisa, por favor? Ok. Eles criam regras e limites claros, costumam estabelecer padrões de conduta mais rígidos e são rigorosos na disciplina. O lema é: faz o que eu te estou a mandar porque eu ou teu pai estamos a te mandar. Então, são algo que muitas vezes não tem aquela parte de que somos nós que estamos a ensinar com amor, ou seja, nós muitas vezes somos rigorosos na disciplina. O afirmativo é um estilo de vida estilo de criação que afirmam que tudo o que é maravilhoso em relação aos seus filhos. São estimuladores, mas são firmes, são exigentes e condescendentes na mesma medida, ou seja, a mesma mão que dá amor, dá também disciplina e são ambos na mesma medida, não há um maior que outro. E tem também, por último, o distante, que muitas vezes nós vemos que há alguns pais que são pouco exigentes e também condescendentes, mas não rejeitam nem maltratam os filhos. Vivem num mundo à parte, num universo que é paralelo ao dos filhos. E quando é que nós devemos então começar? Nós devemos começar já quando a criança é pequena, claro. E nós precisamos de fazer o quê? Nós precisamos de estabelecer regras e limites coerentes. Nós precisamos de estar disponíveis para os nossos filhos.
desenvolver rotinas em que sabemos, e a própria criança também sabe o que vai acontecer antes e o que vai acontecer depois. Nós precisamos também de permitir escolha e liberdade, mas precisamos de saber como nós vamos dar essa escolha e essa liberdade. Isso tudo tem que ser consoante o que nós temos de experiência, não é? Claro que assim, o ideal mesmo seria dar escolha e liberdade consoante a palavra de Deus. Se nós já estamos bem na palavra de Deus, se nós somos o exemplo, então nós vamos permitir essa escolha e essa liberdade para as crianças. Algo que nós precisamos também fazer é comunicar com clareza. Nós precisamos de ensinar os nossos filhos dando regras claras, regras que eles entendam o que está a acontecer e o que vai acontecer se neles não fizerem tal regra. Nós precisamos de valorizar também o que é bom, ou seja, se a criança faz algo que é certo, algo que foi esperado, então nós precisamos de valorizar, claro, e recompensar também pelo bom comportamento. É uma das coisas que muitas vezes nós nos esquecemos de fazer como pais, porque nós vivemos o dia a dia bem corrido, bem estressado, e há coisas que os nossos filhos fazem muito bem, e quando nós não valorizamos, eles esquecem disso e então começam a fazer o comportamento deles, que às vezes pensam que é bom, mas não é o que nós esperamos. Então nós precisamos de valorizar e de recompensar. Outra coisa que nós precisamos é de ser o exemplo, porque nós sabemos que quando nós estamos calmos, nós geramos a calma. Mas quando nós estamos irritados, quando nós estamos nervosos, tudo isso passa para a criança e passa também para o lar. Uma das coisas que eu li esta semana é que quando nós mães, nós não somos a rainha do lar, nós não ensinamos com amor, nós não damos o exemplo, nós estamos sempre irritados, nós somos pais frustrados, então nós vamos também frustrar os nossos filhos. Mas se nós somos pais que somos calmos, pais que sabem se controlar, que têm o domínio próprio, isso vai gerar pais felizes que vão gerar também filhos felizes. Então nós precisamos de ser o exemplo, porque se nós deixarmos na mão dos nossos filhos, eles aí muitas vezes eles não vão saber qual o exemplo ideal. E uma das coisas que nós precisamos de fazer é como Deus faz connosco, nós precisamos de perdoar e esquecer. Nós, se perdoamos o que os nossos filhos fazem connosco, nós não devemos bater no ceguinho, como costumam falar, não é? Ou seja, nós não precisamos de repetir várias vezes o que ele já fez. Se nós perdoamos, nós esquecemos e os tratamos na mesma com amor. Da mesma maneira que nós precisamos de disciplinar com amor, quando nós perdoamos, nós precisamos de esquecer e continuar a nossa vida, o nosso dia a dia com esse amor. E uma das coisas que é muito importante, se nós errarmos, nós precisamos também de pedir perdão. Porque muitas vezes nós passamos que nós, como pais, nós somos a autoridade, que nós nunca erramos, que nós estamos sempre certos. Mas nós sabemos que nós somos também falhos como os nossos filhos. Nós somos pecadores, então nós precisamos muitas vezes, se nós erramos com os nossos filhos, se nós muitas vezes falamos num tom mais alto, se nós gritamos, se nós não fomos corretos com eles, nós precisamos também de pedir perdão. E uma das coisas que seria importante era oração com os nossos filhos, para que eles também possam entender que, ok, erramos, mas nós estamos a pedir perdão e nós estamos a arrepender. E é assim que nós vamos mostrar aos nossos filhos que nós somos pecadores, mas que nós tentamos sempre ser melhores a cada dia que passa. E onde tudo é que começa? Como a Helena White fala no livro de orientação da criança, não é? Diz que é no lar que a educação da criança deve iniciar. Ali será a sua primeira escola. E diz também que os pais devem entender, compreender a sua responsabilidade. E isto inclui saber que a educação da criança
é parte importante do plano de Deus. E se nós cooperarmos com Deus, nós teremos êxito em levar os nossos filhos até ao Salvador. Então, o importante seria já começar quando a criança já nasce. Começar também quando a criança tem a mente mais suscetível, não é? Quanto mais pequena, mais fácil para eles terem uma memória melhor para poderem entender algumas coisas, não é? Fazermos um começo certo, ou seja, o importante mesmo seria nós podermos ler este livro antes de sermos mães. Mas muitas de nós, até eu inclusive, não conseguimos ler este livro antes. Então o que nós precisamos é que quando nós vemos que nós não conseguimos fazer antes, no dia que nós temos esse conhecimento, nós precisamos de começar a ensinar aos nossos filhos. E, claro, nós precisamos também de ensinar com bondade e com afeto, não é? Como a Helena White fala aqui, nós devemos falar aos nossos filhos como se nós tivéssemos confiança na inteligência deles. Nós precisamos de lidar com bondade, com ternura e com amor. E nós devemos também dizer-lhes o que Deus quer que façam. E para isso nós temos a Bíblia, em que nos mostra também como nós devemos e o que nós devemos fazer, como Deus quer que nós façamos na nossa vida, nós devemos também dizer para os nossos filhos sobre isso. E algo que nós precisamos de pensar é o que fala em Conselhos sobre Educação, na página 43, que diz que o caráter formado nesta vida determinará o destino futuro. A cada dia há novas batalhas a combater e vitórias novas a serem obtidas. Diariamente deve a alma dilatar-se, pleiteando fervorosamente com Deus pelas poderosas vitórias da cruz. Os pais não devem negligenciar de sua parte nenhum dever para beneficiar os seus filhos. Devem educá-los de tal maneira que venham a ser uma bênção para a sociedade aqui e que possam também colher a recompensa da vida eterna no futuro. Ou seja, quando o caráter está a ser formado, nós já estamos a mostrar aos nossos filhos o que é que eles devem fazer. E o que nós precisamos de lhes ensinar é que eles devem seguir o caminho de Deus. Então, para isso, nós precisamos de, diariamente, nós precisamos de lhes mostrar qual é esse caminho. Então, esse caminho é feito com oração, é feito com estudo, é feito com consagração diária, é feito com, muitas vezes, quando nós pecamos, nós precisamos de nos arrepender e pedir perdão. É feito de exemplo, nós precisamos de ser exemplo para os nossos filhos, para que eles possam ser uma bênção aqui na terra enquanto estivermos, mas que eles possam recolher a vida eterna no futuro. Então, que Deus possa nos ajudar para que nesta caminhada que nós estamos, que os nossos filhos possam cada vez mais aprender com Cristo, possam olhar para o testemunho que Ele deixou aqui na Terra. E nós, como mães, nós precisamos de aprender também com Cristo e para podermos ensinar diariamente aos nossos filhos. Que Deus nos abençoe e obrigada por estarem aqui. Eu agradeço imenso.